Fala galera, tudo bem? Essa aula agora a gente vai fazer uma faceta em um dente unitário, onde a gente tem a palatina preservada, onde eu quero dar dicas de manipulação e morfologia dental. A gente vai fazer uma estratificação básica, onde eu vou aplicar uma camada de dentina, uma leve maquiagem incisal e uma camada vestibular, criando as áreas anatômicas de um dente, onde eu vou pontuando para você alguns detalhes. Pessoal, então aqui nós temos esse dente rígido, íntegro, e aqui nós temos o dente preparado para a faceta. É um dentinho já preservado, a palatina. Isso acontece em alguns casos que a gente vai modificar alguma cor, que a incisal tem uma resistência boa de esmalte, tem uma área boa, nós não precisamos reduzir em uma faceta, como em uma cerâmica. E nessa hora, nós vamos aplicar uma camada de esmalte, de dentina, desculpa. Essa camada de dentina, a gente vai criar uma morfologia interna muito parecido do resultado final que a gente deseja, para depois colocar o esmalte. Se a gente coloca tudo de esmalte, com essa espessura que a gente tem aqui, provavelmente a nossa faceta vai ficar acinzentada demais. Lembrando que nós estamos fazendo ainda em dentes de plástico, né? Esses dentes do manequim são muito opacos, né? Então, para a gente copiar a cor, seria somente dentina. E a gente vai aplicar esmalte, então sempre a gente vai ter uma diferença leve da opacidade do manequim. Então, nesse caso, a gente vem aplicando aqui, por exemplo, uma dentina da cor que a gente deseja. No caso, se você vai fazer um caso mais clareado, pode ser uma dentina clareada. Nesse caso aqui, a gente vai fazer um dente próximo de um A2, então a gente vai aplicar uma dentina com esse croma próximo do A2. Então eu venho manipulando ela levemente dessa maneira, com a espátula twist, e quando eu quero alisar mais essa região, eu venho com aquela espátula solo anterior e eu venho calibrando essa espessura. Lembra dos movimentos? Eu estou fazendo movimentos suaves, bem suaves, deslizando, não com a ponta do instrumento, mas com a base do instrumento, para criar uma área muito natural, muito suave. Tiago, por que você não está trabalhando com matriz de poliéster, por exemplo? Porque eu ainda estou trabalhando uma região proximal onde eu não necessito tracionar a matriz de poliéster. E se eu tenho instrumentos finos e delicados, eu consigo ver com a magnificação e trabalhar essa precisão para a gente não grudar a camada no dente vizinho. Então notem, eu venho levemente manipulando essa camada, consigo adaptar na proximal. Para isso eu estou utilizando magnificação, lupa, e com a lupa eu consigo enxergar muito grande, mais ou menos igual vocês estão vendo aí em casa com a nossa câmera filmando o hands-on. Então isso é muito bacana. Quando eu tenho uma morfologia parecida, é muito importante que você observe com um espelho clínico quanto de espaço a gente tem. Então olha que legal, eu vou mostrar para você com o espelho que eu já diminuí a espessura total, mas eu ainda tenho um leve espaço para colocar a resina de esmalte. Então eu estou trabalhando aqui com o espelho de primeiro plano, ó, que ele toca e eu consigo ver muito detalhe, né? Muito real isso, sem distorção do espelho. E eu venho trabalhando essa espessura. Quando eu tenho essa morfologia interna muito próxima do que eu desejo, eu posso começar a pensar em trabalhar os detalhes anatômicos do dente. Então vamos recapitular o que a gente conversou na teoria. Primeiro eu acerto forma e volume. Depois que eu tenho a forma e o volume calibrados, eu vou trabalhar agora um instrumento de detalhamento incisal, onde eu vou trabalhar agora essa borda incisal com esse instrumento aqui chamado fissura, onde eu corto os mamelos e eu vou começar a desenhar esses mamelos. Com esse instrumento, eu consigo trabalhar como desenhar os mamelos. E aí vai a primeira dica dessa morfologia de dentina. Nesse dente, eu tenho 3 lóbulos de desenvolvimento. Então, vocês perceberam que eu fiz um corte único dividindo o mediano do mesial e o segundo corte dividindo o mediano ou central do distal. Então aqui eu tenho 3 lóbulos de desenvolvimento da dentina. Porém, a dentina não é tão reta assim. Então eu venho com esse instrumento suavizando ela, deixando esses lóbulos mais arredondados para eu poder trabalhar agora a personalização deles. Eles também não são redondinhos assim. Então, quando eu quero alongar
algum deles, eu inclino a ponta desse instrumento para incisal e eu deslizo de cervical para incisal. E aí eu vou fazer um corte desse mamelo, nota o movimento bem sutil, ó, e ele praticamente toca na região incisal. Se eu quiser alongar o lóbulo distal, eu faço o mesmo movimento cérvico-incisal, trabalhando esse detalhamento. Tiago, e se eu quiser encurtar? Eu inverto esse instrumental e eu faço um movimento inciso-cervical, mais ou menos assim. E aí eu posso virar e usar o brunidor para começar a detalhar a macrotextura da dentina. A dentina tem uma macrotextura baseada no volume final. Isso quer dizer que se eu tenho macrotextura nesse dente vizinho que eu estou copiando, eu também vou ter macrotextura na dentina. Para deslizar melhor, a gente pode utilizar um modeling ou um wetting, tá? E eu venho trabalhando essa anatomia de dentina. Lembrando que ela vai terminando em 0 na incisal. Então aqui, o que a gente vai visualizar? Que eu deixo levemente um espaço para a borda incisal e crio uma anatomia dentinária muito parecida com o resultado final. Quando eu corto esses lóbulos, eu tenho que olhar pela incisal novamente para ver se eu não tenho volume excessivo. Tiago, qual instrumental é esse para cortar os lóbulos? É a fissura da LM. Nessa espátula eu tenho uma ponta fina e uma ponta mais espessa de um brunidor. Então eu venho finalizando essa anatomia. Se você quiser utilizar um pincel, nós podemos utilizar um pincel essa hora. Funciona muito bem. E eu faço esse detalhe da dentina baseado na morfologia do dente vizinho. Então eu tento copiar esse volume ideal, né, todo baseado na morfologia da dentina. Após a conferência dessa incisal, novamente essa vista é importantíssima, além dessa vista, eu posso fotoativar a minha restauração. Vai dar uma zoada no balanço de branco. Galera, então aqui após a fotoativação, a câmera muda um pouquinho a cor, porque ela altera o balanço de branco, mas a gente já vai voltando à cor original. Se eu quiser aumentar esse efeito incisal de translucidez, aquele corante que a gente manipulou na aula 1, eu posso aplicar um pouquinho dele nessa região incisal. Então eu vou dosando com a ponta do pincel esse azul e eu vou aplicando ele levemente na borda incisal, criando essa translucidez que essa palatina do manequim não nos dá, tudo bem? Então aqui, mostrando para vocês o poder da utilização de um corante para criar um efeito de translucidez, que é um efeito de maquiagem de borda incisal. A partir dessa aplicação do corante, como eu posso trabalhar também a cervical, terço médio, você pode escolher, talvez você não precisa aplicar nada, se você quiser mexer e modular um pouquinho a área cervical com branco, por exemplo, no terço médio, é possível. Poderia maquiar um pouquinho essa dentina aqui. Terço cervical, um pouquinho do laranja, exatamente para mostrar para vocês como a gente pode dosar. Mas lembrando, se você não precisar criar esse efeito, você não faz esse efeito. Eu estou fazendo isso para mostrar para vocês como é possível trabalhar com os corantes. E a gente tem um degradê cromático muito interessante. E aí eu faço novamente a fotoativação. Após a fotoativação, por 20 segundos com esse fotoativador, esse fotopolimerizador é muito interessante para você no dia a dia do consultório. Ele tem uma profundidade de cura muito forte, por isso o nome ele par Deep Cure, que é uma cura profunda, e você vai garantir que as suas camadas de restaurações anteriores e posteriores sejam bem convertidas em monômeros e em polímeros, porque ele vai entregar muita energia em toda a superfície da cavidade do material, porque ele tem uma
colimação de luz muito forte, muito interessante. Então isso vai te garantir uma resina mais resistente, uma resina mais fácil de polir e uma resina que vai ter uma longevidade incrível no polimento e na manutenção do polimento, porque você vai conseguir um grau de conversão, porque ele entrega muita energia e ele não perde essa energia durante a fase de execução. Quando você emite o feixe de luz, essa energia é colimada e ela vai penetrar sim na sua restauração. Então é um fotopolimizador de altíssima qualidade que a gente pode usar no dia a dia, chamado ele Par Deep Curie da 3M. Nós vamos agora utilizar uma serra, não é uma lixa, mas é uma serrinha, onde eu vou criar uma separação caso os dentes estejam colados. Uma outra dica, se você tem os dentes colados, é você colocar um instrumento aqui e separar levemente o teu ponto de contato com esse movimento de torção. Não vai causar dano nenhum ao seu paciente e aí você pode entrar com a serrinha um pouco mais sutil. Após a aplicação dessa matriz, dessa serrinha, nós vamos aplicar aqui uma matriz de poliéster e eu entro com ela deslizando em direção ao sulco do paciente, tudo bem? Lógico que aqui é um manequim, a gente não tem uma adaptação perfeita, a gengiva é muito dura, mas é possível a gente trabalhar e treinar isso aí. A próxima camada é um esmalte cromático e a gente pode utilizar essa camada com um volume um pouquinho maior. Então eu pego esse esmalte cromático, aplico ela na espátula e eu vou inserir na vestibular desse dente para trabalhar essa estratificação. Então eu posso puxar a matriz de lado e eu venho trabalhando e amassando essa camada. Sempre eu faço esse espalhamento, tudo bem? Da parte do terço médio para a cervical primeiro, calibrando um pouco o perfil de emergência, para depois dessa aplicação eu trabalhar a inclinação do terço médio e incisal. Então eu venho criando essa estratificação. Após o espalhamento total, eu venho com a outra espátula mais fina e eu começo a levar em direção à proximal. Nota o movimento? Esse movimento é extremamente importante para a gente conseguir um bom tracionamento da matriz de poliéster. Então, eu venho com a espátula empurrando a resina composta após o alisamento e fico condensando com a espátula fina dentro da proximal, como vocês estão vendo aqui nesse movimento, que é extremamente importante para a gente criar uma boa adaptação dentro dessa área. Então isso é extremamente importante, por isso que eu vou frisar muito isso. Após isso eu venho criando a inclinação da incisal, posso cortar os excessos na incisal, onde eu já exponho o comprimento da minha borda incisal, e eu só vou tracionar essa matriz quando eu visualizo que o meu dente tem um esboço da morfologia final ideal. Portanto, eu tenho um volume parecido, uma área plana no terço central do dente, uma crista mesial, eu ponho os meus dedos para tracionar a matriz e trabalhar na distal. E aqui vai uma dica importantíssima. Tracionamento de matriz de poliéster requer muita atenção. Após eu condensar bem a resina dentro da proximal, eu vou aplicar o meu dedo nessa posição, não toco na matriz de poliéster, eu somente vou guiar o posicionamento, então a força está totalmente nesse meu dedo e nesse dente vizinho, na área cervical, e eu venho levemente guiando. Se você apertar com o teu dedo na matriz, vai grudar tudo. E o movimento, após eu separar pela última vez a proximal, nota que eu refino a proximal mais uma vez. O movimento é de vestibular para palatina para a direção oposta. Então estou trabalhando na vestibular mesial, eu puxo e nota que eu vou puxando levemente para distal e eu vou conseguindo ter um contorno ideal
lembrando que a matriz está inserida dentro do sulco vestibular. E olha que bacana, a gente tem um baita contorno proximal, livre de excessos, pronto para trabalhar a área distal, fazendo a mesma coisa. Então eu venho aqui, faço a adaptação da resina na proximal, posso inserir a matriz de poliéster, nota que eu inclino ela para a cervical da vestibular, levemente inclinada, para criar sim esse detalhe do perfil de emergência, por isso que a gente conseguiu uma adaptação tão precisa. E agora eu faço a mesma coisa. Condensamos a resina com a espátula twist, ela entra dentro da proximal. Isso é extremamente importante que a gente faça esse movimento, treine esse movimento. Você vai fazer uma vez, duas, cada vez que você fizer, você vai pegar mais o jeito da técnica e você vai conseguir otimizar mais ainda os seus resultados. Posso trabalhar um pouquinho aqui na incisal, removendo um pouco de excesso, se caso eu tiver excessos. Sempre trabalha muito limpo, sem muito volume excessivo de material. E após a condensação, nós vamos apoiar o dedo novamente e agora eu vou tracionar de palatina, de vestibular para palatina, para a direção oposta. Então eu puxo e nota que o meu dedo guia pela vestibular e eu puxo contra a distal agora e nota que os meus dedos estão muito justos na palatina. E olha que bacana, a gente consegue um baita contorno proximal. Após esse contorno proximal, a gente pode finalizar essa restauração, essa faceta, trabalhando um pouquinho a área de volume central, alisando um pouquinho mais o dente nessa área e eu preservo as cristas. Então nota que eu estou com a espátula twist, onde eu estou tocando no terço médio do dente, mas eu não toco nas cristas. E eu vou criando aqui um dente com uma área plana, muito parecida com as 3 inclinações do dente que a gente está tentando copiar. E a gente termina mais ou menos essa restauração com um volume muito próximo do dente vizinho. Mas eu ainda tenho um leve espaço, entre aspas, de adição, de material, de volume de material, para criar um acabamento, que é muito importante. Então, nessa fase, a gente pode utilizar um pincel. E uma coisa que eu faço muito, pessoal, que eu tenho certeza que vai te ajudar no consultório, é criar e direcionar a macro textura com o pincel. Então, eu toco levemente na resina, faço esse movimento de vibração e eu venho vibrando e puxando, vibrando e puxando. E quando eu vou fazendo esse movimento, olha que bacana, eu já consigo direcionar a minha macro textura. Eu vou fazer agora nessa inclinação para você perceber como é o movimento e como a gente vai trabalhando essa macro textura. Então isso funciona muito bem, a gente consegue direcionar essa macro textura para criar uma restauração mais natural, com pouco excesso, vamos dizer assim, que é o jeito que a gente gosta de trabalhar, não com aquela restauração mais grosseira. Então aqui a gente já guia um pouquinho essa macro textura e depois disso a gente pode fotoativar o dente e finalizar essa restauração. Então aqui nós temos uma anatomia já bem definida, onde nós conseguimos uma área incisal interessante, ameias incisais também num posicionamento muito próximo do ideal. Nós conseguimos enxergar aqui, uma meia incisal muito próxima do ideal, a meia distal também, posicionamento, áreas de planos de inclinação, tudo já nessa restauração. E esse é um resultado que a gente já consegue trabalhando essa estratificação. Nota que a gente já tem um croma mais forte nessa região cervical e depois a gente tem um croma, uma área mais luminosa no terço médio e leve azulado na incisal, dado pela aplicação daqueles corantes que a gente aplicou acima da camada de dentina. E assim a gente fotoativa e a gente finaliza
essa restauração. Então, após a fotoativação, aqui nós temos ainda uma alteração do balanço de branco da câmera, mas nós temos uma boa qualidade restauradora da faceta de resina, no qual a gente consegue agora entrar para a fase de acabamento e polimento e visualizar os resultados, onde a gente vai trabalhar esculpindo essas arestas, criando área de espelho e finalizando essa restauração. Mas notem que o volume e a forma do dente já está muito pré-definida. Então a gente tem agora pouco trabalho no acabamento e no polimento. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado. Hands-on direto ao ponto para te passar dicas de manipulação do material, aplicação de uma boa camada de dentina. Vocês perceberam a morfologia da dentina muito calibrada, próxima do resultado final. E depois maquiamos essa dentina personalizando aquele degradê cromático, aumentando a translucidez incisal e uma aplicação de um esmalte em uma camada, um esmalte cromático. Outra dica que eu já te mostrei aqui, mas que eu vou mostrar nos próximos hands-ons, é o tracionamento da matriz de poliéster. Então eu vou bater um pouquinho nessa tecla, que eu quero que você aprenda muito bem essa técnica que me ajuda tanto no consultório. Espero que tenha aproveitado. Um grande abraço, fiquem com Deus.